Olá, tudo bem? Sétimo ano, bem-vindos à nossa videoaula. E hoje nós estaremos corrigindo os exercícios que a professora solicitou na última aula. Para que vocês possam acompanhar, nós estamos na página 50. E aí, após assistir a esse vídeo, qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem estar me perguntando, pedindo ajuda, e eu estarei ajudando, esclarecendo essas dúvidas, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O texto da página 50 fala sobre a falta de água em determinadas cidades, tá? E relaciona isso com a devastação desenfreada da Amazônia. E aí era para vocês analisarem o texto e responder as questões. Pessoal, por que eu tô fazendo desta forma e não só estou tirando foto dessas páginas e mandando para vocês? Porque eu acho que eu corrigindo assim, eu vou comentando uma coisinha ali, explicando outra coisinha lá, e fica mais fácil de vocês estarem compreendendo, tá bom? Letra A. Como a Amazônia influencia a quantidade de água nas cidades citadas? Pessoal, o que acontece? A floresta amazônica bombeia grande quantidade dessa água para a atmosfera, tá? Então existe um processo chamado evapotranspiração. Esses vegetais transpiram, essa transpiração, tá? Vai retornar lá, a água vai retornar para o ciclo da água, evaporando, tá? Aí vai ocorrer a condensação e a precipitação. Ao chover, esses reservatórios são enchidos e essa água é distribuída, tá? E de que forma que a devastação influencia na quantidade de água citada no texto? Porque quanto mais desmatamento, menos árvore, menos transpiração e menos esses reservatórios estarão cheios e, consequentemente, haverá escassez de água nessas regiões. B. Como as árvores mantêm a umidade do ar? Dessa forma que eu acabei de explicar para vocês. Então, elas absorvem a água do solo, utilizam parte dessa água, o excesso de água, volta para o meio ambiente em forma de transpiração, e desta forma, então, ocorre a umidade do ar. E, consequentemente, se ocorre o desmatamento, a quantidade de água disponível na atmosfera será menor. C. Por que a preservação da Amazônia influencia todo o país? Porque esses reservatórios, gente, distribuem água para várias regiões do nosso país, não somente regiões lá da Amazônia. Então, se ocorre o desmatamento lá, vai mudar o ciclo da água, vai afetar a distribuição de água em todo o nosso país. E é por isso que a gente frisa, é por isso que a gente bate nessa tecla, por isso que a professora já falou muito, muito, muito sobre isso, porque isso afeta diretamente toda a população, inclusive nós, tá? É lógico que as regiões, próximas à Amazônia acabam sendo mais afetadas, mas todas as regiões vão sofrer as consequências, tá? Principalmente centro-oeste, sudeste, tá? Então, são regiões que seriam muito afetadas aí com relação ao desmatamento. Pessoal, página 51, lá da apostila. Na página 51, exercício número 1, há um diagrama de uma teia trófica em que o tatu está presente. E aí pergunta lá, essa espécie de tatu é o quê? Letra C, onívora. Por quê? Porque se alimenta tanto de vegetais quanto de outros micro-organismos, outros organismos, aliás. 2. Um exemplo de cadeia alimentar longa é letra D, tá? 13, 2, tatu, 4, 1. 2. Imagine um ecossistema que contenha estes seres vivos, formando a teia alimentar resumida, como está ali abaixo, pessoal. Essa questão pedia para que vocês analisassem a teia e respondessem as questões hipotéticas, São situações que poderiam vir a acontecer e de que forma que isso ia influenciar nessa teia. Então, letra A. Uma nuvem de gafanhotos destruiu a plantação de trigo. O que vocês deveriam fazer para poder responder essa questão? Analisar quem se alimenta do trigo. Porque se os gafanhotos destruíram a plantação de trigo, aqueles indivíduos que se alimentam do trigo também vão sofrer as consequências. E aqueles que se alimentam desses animais, que se alimentam do trigo, também. E aí, como resposta correta, vocês deveriam colocar lá que, consequentemente, o número de ratos diminuiria e o de
corujas que se alimentam de ratos. Elas também estariam se tornando mais escassas, né, caso isso viesse a acontecer. B. Chuvas intensas nos meses de verão favorece o desenvolvimento de pulgões. Opa, quem são os pulgões, tá? Do que eles se alimentam? E quem se alimentam desses indivíduos? Eles se alimentam do limão e do trigo, consequentemente, esses dois diminuiriam, tá? E aí, quem que se alimenta dos pulgões lá, pessoal? As joaninhas, certo? Então, elas aumentariam em número. E quem que se alimenta das joaninhas? As aranhas. Então, as aranhas também aumentariam. C. A falta de alimentos afastou os pássaros da região. O que aconteceria, gente? Os pássaros se tornaram escassos. O número de indivíduos que servem de alimento para esses pássaros, né, já que eles não estariam mais ali, iriam aumentar. D. Uma doença dizimou as raposas, tá? Quem aumentaria nesse caso? Os lagartos. E aí, quem que diminuiria? Os gafanhotos. E. A população de cobras foi prejudicada pela ação predatória das aves de rapina. Quem que aumentaria? As corujas e, portanto, diminuiriam os ratos e gafanhotos. F. Uma indústria despejou lixo tóxico no rio. O que aconteceria? Os peixes iriam morrer, né? Então, reduziria ali o número de peixes. Quem que se alimenta dos peixes? As ariranhas, portanto, também iriam diminuir. Porém, gente, tem uma coisa bem importante aqui que a gente tem que ressaltar. Quem que é a base, tá, de um ecossistema aquático lá? Quem que representa o produtor dessa teia alimentar? As algas, certo? E aí, com esse lixo tóxico, elas também se prejudicariam. Se alguém, por um acaso, comentou que aí a concentração de oxigênio diminui, os seres vivos também vão morrer, né? Não só esses que estão diretamente relacionados aos peixes, mas todos os organismos vão morrer por conta disso, também essa resposta não está incorreta, tá, pessoal? Se você colocou isso, ok. G. Cobras que se alimentam de ovos invadiram a região. Quem que diminuir? Animais que nascem de ovos. Portanto, né, no nosso exemplo ali, as corujas e passarinhos. E aumentaria quem? O número de ratos e aranhas. H. Uma seca prolongada deixou o nível do rio muito baixo. Quem que morre? Novamente, né? Peixes e ariranhas. I. Um grupo de caçadores matou muitos jacarés na região. O que aconteceria nesse caso? Iria aumentar o número de ariranhas, iria diminuir o número de peixes. 3. O esquema ao lado mostra, né, ilustra uma teia alimentar composta por várias cadeias alimentares entre organismos de uma comunidade. Com relação aos seus componentes e os seus respectivos níveis tróficos, nas cadeias alimentares distintas dessa teia alimentar, é correto afirmar que a cobra poderá ser consumidor secundário ou terciário, tá, pessoal? Vejam, gente, um organismo, ele pode ser consumidor secundário, terciário, quaternário ao mesmo tempo, tá? Ele não se alimenta só de um indivíduo. E se ele se alimenta de um indivíduo que é consumidor primário, então esse animal ele é consumidor secundário. Mas vamos supor que ele também se alimente de um consumidor secundário, então ele também será um consumidor terciário. Tá? Então é importante que vocês lembrem-se disso, tá? 4. O ser humano polui a atmosfera de diversas formas. Entretanto, a poluição do ar também tem suas fontes naturais. Assinale as alternativas que citam fontes naturais de poluição do ar. Então, se vocês marcaram lá A, B, C, ok, tá? Correto. A D, a gente fala o seguinte, aumento da frota de veículos automotivos nas grandes cidades. Ok, poluem bastante, inclusive, mas ali a questão, ela pede fontes naturais de poluição. 5.
A utilização de combustíveis fósseis, tá? Como por exemplo gasolina e óleo diesel, bem como as queimadas, contribui para que vários compostos químicos retornem à atmosfera. O ciclo biogeoquímico que mais se relaciona com esse evento é o ciclo do carbono, tá? Então vocês viram lá, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, ciclo da água, tá? Mas o que mais se relaciona com o que foi citado no enunciado ali é o ciclo do carbono, portanto, alternativa C. 6. O esquema a seguir representa o ciclo do carbono na biosfera. Sobre as etapas desse ciclo biogeoquímico, é correto afirmar que em 3 há o consumo de glicose e oxigênio, letrinha C. Pessoal, a 7 pede para que vocês considerem, tá, o caminho percorrido pela água na natureza e vocês deviam fazer um pequeno textinho explicando, por exemplo, a gota que caiu durante a chuva, passou pelo corpo de uma criança, voltou a formar uma nuvem. Então, o que acontece? Choveu, tá? Choveu lá no reservatório de água. E aí, essa água foi tratada, né? E essa criança ingeriu a água, tá? Então, passou a fazer parte do corpo dela, certo? Aí, o que aconteceu? Essa criança urinou, ela transpirou, ela chorou, tá? E essa água vai retornar novamente para o ambiente. E aí, com a luz solar, né, o aquecimento, o que vai acontecer? Essa água vai evaporar, vai condensar e vai precipitar de novo, tá, gente? 8. O Centro de Informações em Saúde para os Viajantes Civis orienta de que modo turistas podem reduzir o risco de contrair doenças durante viagens. Entre as orientações encontramos não consumir bebidas, suco, sorvete, gelo ou qualquer tipo de alimento adquirido com vendedores ambulantes. Justifique esse tipo de advertência. Pessoal, o que acontece? Para você fabricar um sorvete, né, aqueles geladinhos, tudo mais, ou até mesmo o gelo que é colocado na bebida, você utiliza água. E se você não sabe de onde essa água veio, é possível que essa água esteja contaminada. E aí você pode sofrer consequências decorrentes dessa água, como por exemplo ingerir micro-organismos que causam doenças. 9. Observe o cartaz ao lado. Ele nos mostra os principais sintomas de 3 doenças que têm algo em comum. A. Qual a forma de transmissão dessas doenças? A picada no mosquito Aedes aegypti. Pessoal, problema sério de saúde pública. A agente da dengue veio aqui, uma agente da saúde, na minha casa, e ela relatou que nós temos 3 casos aqui suspeitos na nossa região. Parece pouco, né? Mas basta ali um mosquitinho contaminado para estar contaminando outras pessoas, né? Então é complicado, a gente precisa estar atento aos focos, né? Principalmente agora que nós estamos mais tempo em casa, dê uma volta no quintal, olha como que está lá, se tem algum local onde a água acumulou, ou se o seu vizinho está cuidando, tá? Porque infelizmente é uma doença que mata, né? B. O que cada um de nós pode fazer para diminuir a ocorrência dessas doenças? Evitar locais onde essa água possa ficar acumulada ali e de repente estar se tornando um foco, né, da doença. E como que a gente pode estar fazendo isso? Tirar a água dos vasinhos de flor, colocar areia dentro é uma alternativa. Tá olhando, de repente você tem bromélia na sua casa, é um local onde acumula água. Locais onde você às vezes nem imagina, tá, pessoal? Ah, eu tenho composto orgânico, né? Aquele cuidado de amassar a casquinha do ovo ou casca de fruta, onde pode, de repente, acumular água. Ah, mas eu guardo bem os equipamentos, não tenho nenhum recipiente. Mas aí você vai olhar, tem uma lona, por exemplo, ali por cima, que pode estar juntando água. A calha, tá? Tem que sempre estar revisando a calha. Todos esses locais, gente, são muito comuns, assim, de serem encontradas essas larvas.
Ainda sobre o que eu comentei com vocês agora, a moça relatou que tinha um senhorzinho. E aí ela entrou na casa dele, ele foi super educado e ela viu o quintal assim impecável, grama baixinha, todos os vasinhos com areia, tudo bonitinho. E aí ela resolveu olhar a água do cachorro. E quando ela foi olhar a água do cachorro, ela encontrou a arma lá, tá? Então ele ficou super chateado, super constrangido, falou que sempre estava completando água, que não deixava faltar água pro bichinho. Porém, gente, o ciclo do mosquito é muito rápido. E aí, se você deixar a água lá uma semana parada, pronto, é suficiente, tá? Então, sempre tomar cuidado com tudo isso, tá, pessoal? Lembrando que saúde coletiva é responsabilidade de todos. E se a gente não faz a nossa parte, os vizinhos vão sofrer consequência, né? As outras pessoas vão sofrer as consequências dos nossos atos, né? Número 10. Leia o texto a seguir. Vocês já fizeram a leitura desse texto. E aí vocês deviam responder as questões. Qual é a importância das flores para o ciclo das florestas para o ciclo da água? Vocês já viram isso, né, no texto anterior. As plantas absorvem essa água, elas liberam a água também. Isso auxilia na formação de nuvens, né, consequentemente condensação, precipitação. B. Segundo os indígenas, o que acontece nos anos que ocorrem mais queimadas e desmatamentos? Segundo o relato dessas populações, né, gente, o que acontece? Colheita atrasa, menor disponibilidade de alimentos, né? Consequências aí para toda a população, né? C. Qual a relação entre as chuvas e a boa colheita? Tá? As plantas precisam de água, certo, gente? Para se desenvolver. E se não tem chuva, a produtividade com certeza vai ser comprometida. 11. Leia o texto a seguir. Vocês já fizeram a leitura, como falei. Sobre o assunto, assinale as alternativas que indicam maneiras de se evitar doenças transmitidas pelo ar ou pela água. E aí vocês deviam marcar lá a letra A, a letra B, a letra C, a letra E, F e H, tá, pessoal? Então, a princípio, nós concluímos o nosso material. Friso novamente, bato nessa tecla, tá? Porque são poucos os alunos que me procuram. Vocês têm total disponibilidade, total liberdade para estar me perguntando, para estar me ligando, para estar pedindo uma explicação extra, tá, pessoal? Professora, a gente gostaria de uma live, teria como fazer? Eu posso estar conversando com a Sônia para estar fazendo no contraturno uma revisão, uma retomada, um tira-dúvidas, tá, gente? Então, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, que estejam compreendendo o conteúdo. Qualquer coisa que vocês precisem, tá? Eu estou à disposição. Desculpa, hoje, como vocês podem ver, eu estou meio fanha, né? Mas preparei a aula com muito carinho. Espero que esteja sendo útil para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima aula, gente.